Algumas criptos que eu tinha de hold ali voltaram a subir, mantenho o hold delas porque elas não tinham me entregado nenhum lucro. Como elas estavam super sobrevendidas, elas começaram a reagir agora com um pouco mais de alta, como, por exemplo, a SNX. E aí, para quem quiser, nós temos o Pilasfólio, né? E no Pilasfólio a gente pode colocar aqui para vocês. Eu vou só abrir aqui, só colocar a senha. E eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Eu fiz a realização de lucro esses dias. Eu realizei parcial o lucro, mas eu mantive hold de Singularity DAO, inclusive a S-DAO eu comprei mais. A Singularity Net eu tirei, realizei todo o lucro porque ela estava ameaçando cair. GMX mantive. A SNX mantive também porque ela não tinha dado lucro. Agora que ela está começando a dar lucro, ó. Então as compras que eu fiz lá, ó. Primeira compra dia 29 de setembro de 2022 e dia 4 de outubro de 2022. Desde lá, a SNX não entregava lucro. Mas por ela ser bem fundamentada, no momento em que o mercado começa a reagir com alta, ela vai lá e sobe legal. A única que está meio me broxando ainda é a Chainlink. A Chainlink ainda não trouxe lucro ainda para mim na carteira. Token Uniswap subindo maravilhosamente bem, né? Então, já dá para ver aqui que ela está começando a dar um pouco de lucro. E a Matic é uma das que mais me deu lucro, né? Tanto a Matic quanto a GIX deram bastante lucro. Essas aqui eu ainda não, a Polygon eu ainda não realizei. Então aqui está o lucro realizado. Aqui é onde eu fiz o lucro realizado, né? Eu consegui um lucro violento com a GIX principalmente. E aí eu também realizei um pouco de lucro em Bitcoin e Ethereum porque elas subiram bem legal. Então eu vou deixar ainda um pedaço delas comprados, ainda aportados. E agora com o fechamento do dia de ontem, no mensal, eu também fiz a compra de 10% do meu patrimônio com criptomoedas. Aí eu comprei um pouquinho de GMX, comprei um pouquinho de Ethereum, tá? Tudo com a Camila P2P, link na descrição ali. O telefone dela tá ali disponível para vocês. Certo, fofas? Então, assim, por isso que eu sempre falo, ó, nunca fique 100% fora, nunca fica 100% dentro também do mercado. Faça o seu gerenciamento, sua gestão de risco. Dá para fazer muita grana, né? Vai ser muito bom, tá? Eu preciso ficar mais confiante com o SP500. SP500 abaixo de 4.200 ainda me gera receio, tá? Por quê, pessoal? Porque do mesmo jeito em que ele faz bull traps e bear traps, ou seja, aqui ele fez um bear trap, certo? Nós estamos agora próximos de confirmar, então, pivô de alta semanal no S&P 500, mas o principal suporte é os 4.200. Então, alta até os 4.200, show, beleza. Superar os 4.200 por algumas horas e alguns dias, bem provável de acontecer. A única coisa que eu não quero ver é ele só superar, tal como ele perdeu temporariamente o suporte 3.600, recuperou e inverteu o gráfico. Eu não quero ver um bull trap acontecendo nessa região dos 4.200, tá? Porque ele ainda é um mercado lateral, é um mercado indefinido de longo prazo. O pivô de alta confirmado é manutenção acima dos 4.200. É isso que eu preciso para ficar assim, porra, show. Passou o risco, agora eu acredito muito em pouso suave. Enquanto o MACD semanal não passar a região zero, enquanto o pivô de alta não for confirmado acima da resistência semanal principal, eu não fico 100% tranquilo, tá? Eu não fico assim 100% confiante. Por quê? Porque eu entendo que uma busca de liquidez é o que pode... E a falta de liquidez também por conta do... Lembrando, né, pessoal? Elevação da taxa de juros... o Banco Central Americano ele quer estimular as pessoas a trocar mercado de ações e mercado de risco por títulos do governo americano para eles trocar os títulos de dívida pública americana por dólares e tirar dólares de circulação para controlar a inflação. Esse é o objetivo. Aí eu te pergunto, quando eles hoje elevaram a 0,25 pontos base, eles estão retraindo ou eles apenas estão tirando o pé do acelerador? Né? Ou o pé do freio, digamos assim. Eles estão tirando o pé. Mas eles ainda estão fazendo apertamento quantitativo. A taxa de juros ainda aumenta. Quando acontece taxa de juros, as pessoas se endividam a um nível brutal onde elas não conseguem pagar suas contas. Elas não conseguem pagar um juro tão alto no crédito futuro. Porque, conforme eu já expliquei para vocês várias vezes, o Brasil é igual nos Estados Unidos, a cultura de gastos é a mesma. A gente tem uma cultura de se endividar para conquistar coisas. Então, se você tem um aumento, mesmo que seja de 0,25 pontos base, seja leviano, seja um aumento que desacelerou, ele continua sendo um aumento. As pessoas continuam se endividando. Nós não estamos falando só da bolha do mercado financeiro, que é a nossa bolha, né? Porque existem várias bolhas, que é a bolha do mercado financeiro,
a bolha de criptos, que é uma bolha ainda mais, vamos dizer assim, esmagada do que a do mercado financeiro. Menor ainda, uma bolha... Vamos dizer assim, vocês que assistem uma live dessa, às 19 horas da noite agora, vocês são a nata da sociedade no sentido assim de querer melhorar de vida. Porque a grande maioria das pessoas ou está trabalhando, ou está voltando de ônibus agora, ou está assistindo a Anitta fazendo boquetes em uma favela qualquer, fazendo boquetes no sentido assim, ela não estava fazendo, ela estava só... era um trabalho dela, faz parte da arte, como ela mesma diz, né? Então, o que acontece? A maior parte das pessoas, elas não percebem esse mundo que nós estamos vivendo. Elas nem sabem o que é essa porra de Jerome Powell. Eu nem sei quem é o presidente do Fed. Que Fed? Fed o cacete, mano. Né? Fed. Que Fed o quê? Eu quero a Anitta, porra. Eu não quero Fed, né? Então, o que acontece? A maior parte da população, pessoal, eles não sabem o que está acontecendo. Então, a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Vocês já chegaram a ver um cara no YouTube que ele pegou um mapa mundi e começou a perguntar para os americanos no meio da rua para apontar onde é que era o Brasil, onde é que era a África do Sul, ou a África. Os caras não sabiam nem onde é que é o país deles, olhando um mapa geográfico. Então, eles são bastante habitolados. Eles têm muitos investimentos, né? A maior parte da população americana investe em ações indiretamente e diretamente, que é o quê? O cara não vai lá e compra ações individualmente. Ele compra um fundo de investimento que o banco promete para ele um determinado rendimento. Tá? Então, o fundo de investimento tem várias ações. Só que a maior parte dos americanos eles não usam poupança, ou eles não utilizam renda fixa, geralmente. Eles usam um fundo de investimento que fica investindo para eles. Então, a grande maior parte da população que coloca capital, que investe, eles não estão cientes da situação ainda. O que o cara sofre eu trabalho no Google e eu fui um dos 10 mil desempregados hoje. E agora eu vou ter que apertar as economias aqui, ao invés de eu fazer investimento nesse fundo de ações aqui, eu vou ter que sacar um pouco e, sei lá, investir no meu próprio negócio, estudo, num curso, enfim. A dinâmica cultural, ela muda, entendeu? Então, numa recessão, pessoal, é normal ter altas antes de uma grande queda. Por isso, é aquilo que eu falei, até os Estados Unidos confirmar que eles estão em recessão, ou se eles confirmarem, se eles realmente conseguirem fazer o pouso suave, beleza, ótimo. Melhor para nós, porque a gente vai fazer dinheiro mais rápido. Mas se eles não conseguirem, o que vai dar impacto é quantas pessoas vão ficar desempregadas ao longo de 2023 que vão deixar de investir, que vão deixar de comprar ações. Quantas empresas vão deixar de distribuir lucro, porque a cada trimestre eles precisam lançar o balancete. Então, o balanço do ano fiscal americano é entre junho e julho. Então, geralmente, o que acontece? Se o mercado está subindo sem parar, chega em junho e julho, ele começa a cair. Se ele está caindo sem parar, chega em junho e julho, ele começa a subir. Então, junho e julho, dezembro e janeiro são períodos de grandes reversões e acontecimentos econômicos, grandes reversões de tendência. Então, dezembro e janeiro, agora a gente estava vendo uma tentativa do mercado formar fundo e agora ele está tentando fazer essa confirmação, né? Só que tem um detalhe. Não se apavorem quando começar a realização de lucro. Por quê? Porque durante o período dessa alta semestral, que eu acredito que possa vir a acontecer, né, do mercado continuar subindo até junho e julho, no meio desse caminho começa a ter as realizações de lucro. E durante esse caminho, você pode se cagar nas calças, dependendo da altcoin que você está segurando, porque ela pode cair 50% em 2 dias, tá? É bem comum acontecer. O mercado sobe. Por exemplo, assim, um token Axie lá. O token Axie sai de 0 foi para $100. A retração dele é de 50%. 50% de um ativo que subiu de 0 a 100 é 50. Então, se você entra no topo, ou próximo do topo, você vê o seu patrimônio se desvalorizar rapidamente em 50%. Tá? Com altcoins. Então, você tem que tomar decisões baseadas nos acontecimentos atuais. Então, uma alta normal, né? Uma alta expansionista, como nós estamos enxergando, uma tentativa de romper o principal resistência semanal, para mim ela é muito gostosa, é muito, muito importante eu ter visto isso hoje. Só que nós ainda estamos em apertamento quantitativo, tentativa do mercado ou do Fed controlar a inflação. Hoje, o time de touros ganha, mas vocês têm que tomar cuidado que os touros eles realizam lucro. Tá? Então, cuidado que os touros eles realizam lucro. Então, ali nos 4.200, eu quero ver como é que é o comportamento do preço. Se ele superar bem e se manter, ótimo. Melhor ainda, porque daí a gente pode abrir uma nova onda de alta. Então, e isso daqui fica para o passado, né? A gente começa a entrar numa nova fase de expansão econômica com pouso suave. Seria, perfeito, porque daria para lucrar muito dinheiro com uma tranquilidade dessa, né? Com uma confirmação de uma tendência dessa. Enquanto ele não supera os 4.200, eu ainda fico cauteloso, esperançoso, mas cauteloso.
Fico dentro do mercado parcial, né, não 100% com o capital, porque se o mercado fazer algum movimento de realização de lucro, eu quero ter caixa para comprar mais barato. E lembrando que o mercado sempre anda em ondas. Então sempre respeite também as tendências semanais, que para mim elas são as mais importantes. Eu queria dar uma olhadinha na títulos de dívida americana, tá? Então, com o enfraquecimento delas, melhor. Por quê? Porque se elas sobem, do jeito que elas estavam querendo fazer, né? Movimento de continuação de alta, nós teríamos problemas, principalmente quem investe em mercado de risco. Tá? Então, para mim, é muito importante que ele perca o fundo anterior também. Então, a gente precisa que o Bitcoin, ele conseguiu já romper a resistência principal, o Ether ainda precisa fazer isso, e a gente precisa que os títulos de dívida americana caiam e percam os fundos anteriores. Semana passada, eles fecharam ameaçando voltar a subir, um movimento de voltar a subir. Só que essa semana eles estão entregando mais baixo, ou seja, tem gente já trocando títulos americanos por ações. E aí pode ser que seja, sei lá, fique esse semestre, chegue em junho e julho e o Federal Reserve fale: a elevação da taxa de juros ainda não está forte o suficiente. Aí eles começam a subir e o mercado desaba de novo. Né? Mercado de ações, a mesma coisa. Consolidar esses fundos duplos é muito importante para nós. Tá? Então é muito interessante ver que ele pode ainda fazer a retração de Fibonacci mais longa também. Então a gente tem espaço ainda para o S&P 500 subir mais, até os 4.200 tranquilo. Eu acho que o S&P 500 vai testar os 4.200 ainda nessa semana.